A paz do Senhor, amada igreja. Com muita alegria na satisfação. Mais uma vez nós estamos na presença do Senhor, né? Vem, para não perder tempo, né? Joel, o tema da campanha aqui. 3:14. Multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão. E também tem mais dois, tá? Joel 2:28. Aleluia. E acontecerá que depois do derramamento do Espírito Santo sobre toda a casa, as vossas filhas profetizarão, vossos velhos falarão e vossos jovens terão visões. Vem aí uma passagem rapidinho que está muito prática no dia de hoje, né? Até a criança já gosta de usar, pastor. Como Deus está falando aqui na passagem, né? E os velhos estão também tendo visões, né? E isso tudo está profetizando, né? Entendeu? Tudo vai passar, como foi o Senhor falou, vem na sua palavra, né? Bem, e também agradecer por mais um término da semana, né? Da campanha, gratificante. Eu creio que Deus já falou muito e irá falar mais, entendeu? Basta a gente abrir o nosso coração e ver ao Espírito Santo. É isso que Ele quer, entendeu? Bem, em nome de Jesus, Pai, entramos na sua presença, agradecer, Pai, por mais desse dia, Pai, que o Senhor venha falar conosco. Não que nós queremos, mas que o Senhor venha falar. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o nosso irmão, os irmãos que vão louvar. E Deus vai continuar falando, o louvor também ele fala. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes aqui, amados? Aleluia. Santo é o teu nome, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glórias e glórias. Aleluia. Glórias e glórias. Homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos, ter muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue o juízo, não se preparou como era preciso, adorar a Deus e obter sido mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá dar até o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a posição do homem, se o teu pecado só te consome, fazendo ficar diante de Jesus. Que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo que te aparece e ainda no inferno pode te lançar. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer não terá jamais oportunidade para te salvar. Glória a Deus, Jesus, aleluia.
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes de se decida aceitar o senso e o obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um leva ao céu, o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá ver. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver. Descumprido é meu dever, a pura verdade a todos falar. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Chama o nosso pregador de hoje em nome de Jesus. Irmão Manel, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de muita alegria, né? Estar aqui tendo essa oportunidade dada por Deus e pelos irmãos, né? Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por esse dia maravilhoso, embora esteja chovendo, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 1. Vamos ler alguns versículos, amém? Versículo 1 ao 14, amém? Livros de 2 Crônicas, versículo 1, capítulo 7, versículo 1 a seguir, amém? Até o 14, mas não vou ler todo não, porque senão vai tomar muito nosso tempo, né? Tá? Todos encontraram? Amém. Posso ler? Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e o sacrifício e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia o templo. Quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifício ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Amém? Versículo 7. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu o holocausto, a gordura das ofertas da comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereais e a porção de gordura. Durante 7 dias, Salomão, juntamente com todo Israel, celebrou a festa. Eram grandes multidões de gente vindo desde Lebo Hamate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias. No dia 23 do 7º mês, ele mandou o povo para suas casas, e todos se foram jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão, por seu povo Israel, né? Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Amém. Então nós estamos vendo aqui que Salomão, quando ele foi inaugurar o templo,
Salomão diz que ele orou, né? Assim que ele terminou de orar, a glória de Deus desceu sobre aquele local. Tu sabe quando é que Deus verdadeiramente ele está contigo? É na hora que Deus ele recebe aquilo que você sacrifica. Não estou falando de sacrificar só dinheiro, só aquilo, mas sacrificar o seu tempo, o seu momento, dedicando de leitura, jejum, oração, evangelizando, seja lá o que for o que Deus colocou no seu coração. E quando Deus aceita, Deus ele responde com o quê? Com a sua glória e com fogo. Quer saber se teu sacrifício foi aceito por Deus? Ele vai responder para mim e para você com fogo. E esse fogo, hoje em dia, chama-se a presença do Espírito Santo de Deus. Se lembra? Quando os apóstolos ficaram em Jerusalém, Jesus disse: e ficai em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos, batizados pelo Espírito Santo. Naquele momento, quando eles estavam sacrificando 10 dias, direto no templo, jejuando, orando, esperando que a promessa que Jesus prometeu se cumprisse, no dia de Pentecoste, o fogo desceu e consumiu o holocausto. O holocausto naquela hora não era boi, não era o carneiro, mas a vida dos próprios discípulos. E dali em diante, eles jamais foram o mesmo. Pedro andou com Jesus 3 anos e 6 meses, mas na hora que foram prender Jesus, Pedro não tirava a espada da bainha, ele cortou a orelha de Malco. Jesus foi lá, colocou a orelha de Malco de volta. Ou seja, ele não era um homem totalmente transformado, ele não era um homem totalmente sarado, curado, e liberto, mas ele foi na hora que o Espírito Santo desceu, porque quando o Espírito Santo veio sobre a vida dele, o pecado, tudo aquilo que ainda existia na vida do apóstolo Pedro, na vida dos apóstolos, foi consumido pelo fogo, pela glória de Deus. E a Bíblia fala: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos. Esse arrependimento tem que ser algo genuíno, não só de expressão de boca, de lábios, mas tem que ser do coração, porque Deus falou mesmo assim: vocês vão, rasgam as vossas vestes, mas eu não quero que vocês rasguem as vossas vestes, eu quero que vocês rasguem os seus corações diante da minha presença, porque se você rasgar, Deus ele vai responder com fogo, a presença do Espírito Santo. Eu não sei como isso vai se manifestar, se tu vai sentir simplesmente o teu corpo arrupiar, se tu vai sentir um fogo formigando, se tu vai ser batizado com o Espírito Santo, se tu vai orar em línguas. Mas se Deus aceitar o teu holocausto, o teu sacrifício, Ele vai responder com o fogo da sua glória, com o fogo da sua presença. Porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Ele pode se manifestar na forma para consumir o pecado. Antigamente Deus, quando Elias orou, Deus se manifestou em forma de fogo e consumiu 3 vezes o exército, né? 50 pessoas, 150 no total, foram mortas, né? Imagina o que Deus não pode fazer por mim e por você, mas isso é quando acontecer um arrependimento genuíno, de verdade, do coração. Sabe o que marca a vida de um homem com Deus? É a intimidade. A experiência com Deus é algo que tu nunca esquece. O que marca a vida de uma pessoa na vida secular? Por que a pessoa se torna viciada em bebida? Por que a pessoa se torna viciada em prostituição, em droga? É a experiência, porque na mente do homem já foi comprovado cientificamente que na mente do homem existe um sistema chamado circuito de compensação. A pessoa que é drogada, ele não pode receber dinheiro e passar na frente da bocada, porque naquela hora o circuito já aciona ele, vai lá e compra. A pessoa que é viciada em prostituição, ele não pode passar na frente do prostíbulo, porque aquele circuito vem,
já associa o dinheiro e o desejo àquela vontade. Consequentemente, a pessoa que é viciada em droga, está entendendo? São circuitos de compensação que ficam armazenados no teu subconsciente, ou seja, no teu cérebro. Na hora que tu se depara com aquela situação, aquele circuito aciona na hora. Mas se você é fraco, busque aquele que é forte. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quantas e quantas vezes eu não bebi, não fumei, até droga já usei. Mas antes de eu vir para Jesus, eu já tinha parado de usar droga há uns 15 anos atrás. Quando eu vim para Jesus, eu tinha costume de beber. Fumar, o vício mais difícil de deixar foi de fumar. Mas eu busquei, Deus, eu não quero isso. Eu já estava na igreja, eu fui para o encontro, mas eu chegava e ainda fumava. Eu disse, Deus, eu não quero isso, Deus, eu não quero isso. Mas eu tive que, assim que eu tomava um copo de água ou café, vinha o desejo e a vontade de fumar, porque era um circuito de compensação que estava na minha mente já. Mas teve uma hora, Deus, eu não quero, eu não tenho força. Entrego nas tuas mãos. Aí aquilo foi até hoje, para onde a glória de Deus. Porque a questão é decisão da gente. Deus, ele não vem tirar, ele quer que a gente decida. Tudo é questão de decisão na nossa vida. Ou seja, nós somos resultado daquilo que nos alimentamos e resultado daquilo que pensamos. Ou seja, os teus pensamentos e os meus pensamentos, eles influenciam muito na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso corpo, na nossa maneira de tudo, porque Salomão falou, aquilo que o homem imaginar, ou seja, aquilo que ele pensar na sua mente, assim ele será. Se ele se vê como uma pessoa drogada, ele vai continuar usando droga. Se ele se vê continuar pensando naquilo, ele vai continuar fazendo aquilo. Mas não, mude os seus pensamentos, foque-se no Senhor, esqueça verdadeiramente. Sabe como foi para mim parar de beber? Eu deixei de caminhar no ciclo dos meus amigos. Porque se eu ficasse no meio dele, eu era influenciado. Hoje eles são meu amigo. Tá, irmão, toma só um pouquinho. Não, meu líder me orientou, sai do meio deles. Quando tu já estiver totalmente fortalecido, aí tu pode continuar frequentando com ele. Porque se tu for novo, tu vai voltar a fazer tudo que tu fazia antes. Tá entendendo? Então o segredo é se apegar a Deus, se apegar ao teu líder espiritual, né? Que está na direção. E pedir orientação, pedir ajuda dele em oração. Tá entendendo? Porque a oração foi comprovado nos Estados Unidos, um instituto coronário, que levaram pessoas, 900 pessoas, ninguém sabia. Mas as pessoas que estavam lá e receberam pela fé a oração intercessória, todos foram curados. Está entendendo? Pelo poder da oração intercessória. O que é intercessão? É eu me colocar no lugar do meu irmão. Está entendendo? Sentir aquilo que ele está sentindo, receber a carga por ele, mas apresentar diante de Deus, porque a Bíblia diz, levai a carga um dos outros, ou seja, apresentai as questões diante de Deus. Se o teu irmão é fraco, ajuda ele em oração, tá entendendo? Então o povo, ele estava totalmente já passando luta, passando dificuldade. Aí o que aconteceu? Salomão veio e fez um holocausto diante de Deus, 20.000 boi, né? Tá entendendo? Aquilo ali passou, foi dias, ele oferecendo sacrifício para a honra e para a glória de Deus, porque naquele tempo, para Deus se comunicar, tinha que haver o sacrifício, o derramamento de sangue, para que Deus pudesse se relacionar com o homem, tinha que ter derramamento de sangue. Ou seja, os animais é que pagavam o preço pela consequência do pecado de Adão e Eva. Ou seja, a sociedade, quando ela esquece a Deus, acontece o mesmo que aconteceu com o Império Grego e o Império Romano. Ou seja, eles tinham os seus bacanais. Cada dia, para cada situação, para cada momento da vida, existia um Deus diferente. Então eles não reconheceram verdadeiramente Deus. Então o Império Romano, o Império Grego sucumbiu por causa das guerras dos deuses. Eu tenho o meu Deus, tu tem o teu. Então eles faziam guerra entre si, querendo dizer que o Deus dele era melhor do que o Deus do outro. Mas o único Deus que respondeu com fogo
foi o nosso Deus. Lembra quando Elias fez o sacrifício no Carmelo? Além de jogar água sobre a lenha, ainda mandou cavar um poço. Deus veio, respondeu com fogo, ainda lambeu a água. Glória a Deus! Entendeu? Satanás, ele tinha poder naquele tempo para se manifestar? Tinha. Mas Deus, como diz um pregador, colocou a mão no peito dele para ir. Que hoje só eu. Aleluia! Tá entendendo? Porque no Apocalipse diz que vai ser dado poder ao dragão. Ele vai fazer milagres, sinais e prodígios. Vai ser dado poder ao anticristo e o falso profeta. E se eles puderem enganar multidões, a Bíblia diz que não é à toa que Satanás se transforma em anjo de luz, se possível, para enganar até os eleitos de Deus. Está entendendo? Então a Bíblia diz: se for o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, essa oração ela tem que ser genuína, ela tem que vir do coração, não da mente, não do intelecto, nem da vontade humana, porque tem muitas pessoas que têm a persuasão de orar, a eloquência até melhor do que eu e você, mas se não vier do Espírito, Deus, ele não recebe. Porque a verdadeira adoração vem do Espírito. Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque se existe o Espírito da verdade, existe o Espírito da mentira. E Jesus falou, o único título que Jesus deu a Satanás: pai da mentira, que foi mentiroso desde o princípio e não se firma na verdade. Vocês têm por pai o diabo, que foi mentiroso desde o princípio e não se firma na verdade. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Artigo definido. Ele não falou um, como se existisse vários caminhos. Ele fala artigo definido. O caminho. Jesus chamou a responsabilidade para cima de si. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse para Filipe: aquele que vê o Pai, vê a mim, porque ele tinha a mesma natureza, o mesmo caráter. Ele tinha do Pai. Jesus e o Pai eram um. Jesus era o Filho, o Deus Filho manifestado em carne, em forma humana. Ou seja, Deus andou na terra através do próprio Filho. Ou seja, antes de Jesus vir na terra, Jesus já existia com o Pai na eternidade. Lá no livro de Filipenses fala: mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes assumiu a forma humana e foi obediente até a morte de cruz. E Deus lhe deu um nome acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Se dobre nos céus os anjos, na terra os homens, debaixo da terra o demônio, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é Deus, para a honra e a glória de Deus Pai. Então só existe um que pode te salvar, só Jesus Cristo de Nazaré. Os outros são pseudo fruto da imaginação da mente humana. Glória a Deus! Aleluia! Nem Pedro, nem Maria, nem João, nem Tiago, nenhum. Eles foram as pessoas importantes na vida para que o Evangelho chegasse até nós. Foram, mas nenhum deles tem o poder de te salvar. Somente Jesus. Somente Jesus, porque a Bíblia diz que só existe um mediador entre o Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, que se fez homem e habitou no nosso meio. Só Jesus Cristo salva. Aleluia. Só Jesus. Maria, Pedro, João, Tiago foram pessoas importantes, foram. Sabe por que a igreja do século XVIII e XIX, eles mudaram a história do mundo? Porque eles entenderam que aquele era o momento do chamado deles. Apóstolo Paulo, quando foi no tempo dele, no tempo de Pedro, não foi? Eles não se deixaram ser usados pelo Espírito Santo. Assim foi a igreja do século XVIII e do século XX. Graças a Deus, nós devemos dar honra e glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao nome de homens que deram a sua vida para que o Evangelho nos alcançasse até hoje. Vai falar de George Whitefield, John Wesley. É pecado falar da vida deles? Não. John Rush, que foi queimado na figura, queimado vivo. Porque, e hoje em dia, será que nós daríamos a nossa vida para que fosse queimado? Ou nós vivemos o Evangelho totalmente só da boca para fora? Eles não. Deram a sua vida pelo Evangelho.
E graças, em primeiro lugar, a Jesus, os apóstolos e ele, o Evangelho chegou até nós. E hoje é o nosso tempo, nós somos uma igreja militante. Nós não devemos ficar só baseados no apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, porque eles entenderam o chamado, eles fizeram a parte dele. A igreja do século XVIII e do século XIX entenderam o chamado e eles fizeram a parte dele. Porque eles saíram pelo mundo afora, abandonaram casa, família, tudo, pregando o Evangelho, fazendo o ídolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles entenderam, agora é o meu momento, agora é a minha vez, agora é o meu chamado. Então eu vou exercer ele com autoridade, com unção, com poder, com glória. Porque a unção de Deus é que faz a diferença na minha e na sua vida. O cara pode ser inteligente, ter o conhecimento da Bíblia de cabo a rabo, mas se ele não tiver a unção, a presença do Espírito Santo, a palavra dele vai se perder com o tempo. Porque é a unção do Espírito que faz a diferença na minha e na sua vida. É o Espírito Santo que dá vida à palavra. Algumas pessoas, eles, quando recebem Jesus, a Bíblia diz que somos selados pelo Espírito Santo. Mas não tem unção, por quê? Porque eles não buscam gerar mais intimidade. Eles não sabem como usar ou liberar a unção para a vida do outro. Porque tem que ser atrevido, ousado, destemido, para liberar a unção, que não pode ficar, só naquilo, só naquilo. A igreja primitiva, eles eram ousados, estavam dispostos e deram a sua vida pelo Evangelho. Por quê? Porque eles reconheceram que Jesus Cristo era o único que poderia dar a salvação, dar vida em abundância para eles e para cada um de nós. E hoje não é diferente. Hoje é meu dia, hoje é o teu dia. Hoje Jesus Cristo, ele está contando comigo e com você para fazermos o ID dele. Está entendendo? Hoje nós somos a igreja militante, a igreja triunfante, são aqueles que já morreram crendo em Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos aqui militando, eles serão arrebatados e transformados. Jesus, ele estará acima das nuvens. E ali todos serão julgados e receberão o seu galardão. Galardão por quê? Pela obra que nós fizemos. Se a obra estava com iniciativa do Espírito Santo, era algo somente da nossa vontade. Aquilo que era da nossa vontade vai ser queimado, mas o que era do Espírito será. Ou seja, tem pessoas que são salvas na igreja, a pessoa vai para a igreja, prega, mas não ora para que ele se liberte, ninguém se converta, para que haja reconciliação, para que haja salvação. Então a pessoa vem para frente pelo apelo, mas foi só uma ação do Espírito Santo. Porque a pessoa não orou para que nada acontecesse. Ele só foi lá, Senhor, me derrama poder, me derrama glória quando eu pregar, né? Ele só pediu para ele, não pediu para que outras almas fossem salvas, fossem reconciliadas. Está entendendo? E hoje em dia é o nosso dia, igreja. É nós que temos que fazer a nossa parte. Tu gosta de citar apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, mas é porque eles entenderam o chamado. Esse é o nosso momento, essa é a nossa hora, assim como a igreja do século XVIII e XIX, hoje é do século XX, quase já por XXI, né? Hoje é a nossa vez, é o nosso chamado. Deus, ele conta com cada um de nós, ele precisa, ele não depende, ao contrário, nós dependemos dele, mas Deus, ele precisa de cada um. Se nós não deixarmos, Deus, ele vai usar outro, mas ele quer usar cada um de nós que estamos aqui, para fazer o seu id. A única coisa que Jesus pediu antes da sua morte, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Você sabe o que quer dizer o significado dessa palavra crer? Essa palavra crer no grego quer dizer: eu creio na tua palavra, eu me alianço a ti, eu vou fazer o mesmo que tu fazia. Então os apóstolos entenderam isso, é por isso que eles foram chamados de cristãos, porque quando eles apareceram em Antioquia, Jesus, o mesmo milagre que acontecia na vida de Jesus, aconteceu na vida dele. Os mortos ressuscitaram, os cegos viu, os paralíticos andavam.
Os demônios que estavam endemoniados eram libertos, porque a mesma unção, tu sabe o que quer dizer a palavra unção? Ela é uma pessoa, ela é Cristo habitando através do Espírito Santo no teu espírito. Isso é unção, presença, glória de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Então dê lugar ao Espírito Santo, não a mim, porque eu não posso fazer nada pela tua vida, mas se tu der lugar ao Espírito Santo, tu pode se sentir a pessoa mais leiga da face da terra, mas se Ele quiser te usar, te ousar, derramar espírito de sabedoria, de conhecimento, de eloquência e de trepidez, Ele derrama, porque Ele é Deus, Ele dá ao dom a quem Ele quer, sem arrependimento. A eloquência humana, ela maqueia a alma do ser humano para o caixão, mas a eloquência do Espírito, ela transforma, ela sara, ela cura. Aonde tu vai, tu é ousado. Existe milagre, existe prodígio, existe maravilha através do Espírito Santo operando através da minha e da tua vida. Hoje em dia, a igreja está praticamente colocando a sua confiança, a sua expectativa no homem. Não vai existir, nunca existiu um presidente que vai resolver o problema da nação brasileira. A nossa esperança, a nossa expectativa, ela tem que estar em Deus. E se nós orarmos, nos arrependermos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, Deus, através da minha e da sua vida, Ele pode transformar a história desse país, a história dessa nação, porque o apóstolo Paulo fala mesmo assim, que toda a humanidade geme com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, as pessoas querem ver Jesus na minha vida e na sua vida. Você tem que ser o reflexo do Senhor. Era assim que era a igreja primitiva, foi assim que foi a igreja do século XVIII, do século XX. E por que a igreja do século XXI é diferente? Hoje em dia nós temos acesso a Facebook, YouTube, seja lá o que for, as ferramentas. O que eles não tinham, hoje em dia nós podemos ter. Através de tudo, estudo sobre a palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas têm muita eloquência, muita coisa, mas têm pouca intimidade com Deus. Porque eles dedicavam a sua vida a Deus. Nenhum dos apóstolos morreu com a sua mansão e casa na beira da praia para passar o final de semana. Não é errado ter dinheiro, mas eles decidiram seguir o mestre e fazer aquilo que Jesus fazia. Nenhum deles morreu milionário. Eu gostaria que vocês ficassem sobre seus pés, que nesse momento nós vamos orar. O arrependimento, ele tem que ser genuíno. Feche os seus olhos nesse momento, não? Porque quando nós fechamos os nossos olhos físicos, nós entramos na dimensão espiritual. Você sabia que quando você está na presença de Deus, o mundo espiritual, ele desce sobre a minha e sobre a sua vida? Quando a pessoa diz, receba a sua bênção, se você esticar com fé, você vai pegar. Porque é através da fé. Então nesse momento feche os seus olhos, dê lugar ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai ministrar o coração de cada um de vocês. Eu não posso fazer nada, mas aquele que tem o poder para mudar, para transformar, para fazer algo sobrenatural na vossa vida, está presente neste lugar e chama-se Espírito Santo de Deus. Aquele mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecoste. A obra de Jesus durou na terra apenas 3 anos e 6 meses, mas Ele é poderoso. Faz mais de 2000 anos que Ele está na terra trabalhando com a sua igreja. Então dê lugar ao Espírito Santo nesse momento. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu oro para a vida de cada um desses irmãos que estão presentes, aonde existir uma pessoa com sede, com desejo da tua presença, com desejo da tua face. Enche ele da tua glória. Enche ele da tua glória. Enche.
Oh Deus de glória, enche, Deus, renova, restaura ministério, enche ele da tua glória, enche ele da tua presença, meu Deus, que ele possa compreender, entender, meu Deus, o seu chamado, enche cada um deles da tua glória, da tua presença, Espírito Santo de Deus, e que o Senhor venha ministrar no coração de cada um deles, pela madrugada, a necessidade, meu Deus, o que eles têm de ter comunhão, intimidade com o teu Espírito Santo, abençoa, fortalece, enche eles da tua glória, porque a tua palavra diz que maior é aquele que está em nós, habita dentro de nós, do que aquele que está no mundo. Esse maior chama-se Espírito Santo da promessa, é o único que impede do anticristo ter reinado sobre essa terra, chama-se Espírito Santo, porque ele ainda tem plano, ele ainda tem projeto, ele tem propósito sobre a vida da igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, leva-nos em paz para os nossos setores de trabalho, e o Senhor voltar hoje, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos todos ir contigo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus de glória, abençoa as obras de nossas mãos, oh Espírito Santo, dai a ele, Senhor, sabedoria, intrepidez, poder, autoridade, unção, glória do teu Espírito, meu Deus, em nome de Jesus, se revela a cada um deles, não estão na glória, no poder, na autoridade, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É que eu te peço, Deus, que já te agradeço, em nome de Jesus, por esta campanha, por a vida de cada um deles e pelo teu sacrifício derramado na cruz do Calvário, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Deus! Glória a Deus. Aleluia.